Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar com a professora e restauradora Josi Moraes sobre a importância da documentação na restauração de obras de arte. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Josi, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Eu é que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Josi, qual é a importância da documentação na restauração de obras de arte? A documentação, na verdade, é uma das coisas mais importantes, né? Porque é o registro da obra, é o início, até mesmo quando você pega uma obra para restaurar, você tem que ter um dossiê, apresentar o que você fez, até mesmo para fazer um orçamento é importante que você tenha todos os dados colocados, né, numa ficha, em fichas, né? E você acha que esse assunto tem a devida atenção? Olha, atualmente, como você sabe, a nossa profissão, né, ainda não é uma profissão reconhecida, né? Então nós estamos batalhando bastante por isso. Mas as pessoas estão se profissionalizando bastante nessa área. Mesmo os restauradores antigos que não tinham muito o hábito de fazer determinados registros, eu acho que estão se profissionalizando, estão procurando cursos, as pessoas estão se informando melhor, né? Porque quando você tem uma informação, você tem como passar aquela informação para o seu cliente, para a obra que, algumas vezes, nós pegamos uma obra que não tem registro nenhum, só tem mal a assinatura do artista, não tem procedência, né? Então, ao restaurador cabe começar uma documentação a partir daí, né? Josi, como os restauradores devem proceder com a documentação gráfica? Bem, a documentação gráfica, desde o momento que você recebe uma obra ou que busca uma obra para restaurar, o restaurador deve fazer as fichas, né, as devidas fichas, iniciando por uma ficha técnica, onde devem constar as medidas, todas as informações já existentes na obra, porque também é comum, algumas vezes, os artistas escreverem coisas atrás, né, da obra, ou mesmo os galeristas colarem selos de exposições. Então, tudo isso deve ser passado para as fichas, né? Que cabe ao restaurador fazer também uma documentação nas obras que passam pelas mãos dele. Principalmente algumas obras, alguns quadros, o proprietário nem tem, ele tem só o quadro. Então, quando é uma coisa assim, então cabe ao restaurador dar início a essa documentação. Daqui a 50, 100 anos, aí aquela obra já teve um momento que começou, né, a documentação dela. E geralmente são quantas fichas? As bases, eu acho que é assim, um restauro básico de um quadro comum, porque tem trabalhos e trabalhos, né? Tem uns trabalhos que são mais complexos, aí exigem uma série de outras de fichas, de exames, né? E tem outros que são mais simples, que um restauro simples, por exemplo, você trabalhando com 5, 6 fichas, você consegue fazer um bom trabalho, colocar, expor o que você fez, quais os materiais utilizados, né? E já servir como uma documentação para o próprio cliente, né, que te contratou para fazer aquele trabalho, né? Josi, só confirmando o entendimento, a documentação gráfica é o processo composto por todas as fichas. Exatamente, exatamente. Algumas pessoas falam que mas é o dossiê, né? Que nada mais é do que a mesma coisa, né? Começando por uma ficha técnica, depois vem a ficha orçamentária e vai passando por várias fichas que depois são agrupadas e viram um documento só, né? Porque nessas fichas agrupadas você tem todos os processos que foram realizados enquanto a obra estava em seu poder, né? E qual a importância da documentação fotográfica? A fotográfica, honestamente, eu particularmente acho que é até mais importante do que a gráfica, porque quando você pega uma obra para restaurar, né, você precisa ter todos os detalhes de danos,
os detalhes, os procedimentos que você vai realizando, né, no decorrer do restauro, e principalmente os danos mesmo, porque uma coisa é você escrever numa ficha que a obra continha craquelamentos em toda a extensão, outra coisa é você fotografar e a obra as pessoas verem como estava anteriormente, né? E principalmente o depois, porque algumas vezes, no caso de repintura, por exemplo, né, que você remove aquela repintura, você tem que ter todo aquele registro fotográfico, né? Então eu acho que é bem importante, e principalmente as empresas, não o proprietário particular, mas as grandes empresas e galerias, algumas já estão começando a solicitar a ficha, o registro fotográfico e o registro gráfico. Né? E, Josi, é só pegar o celular e tirar foto? Não, infelizmente não, né? Tem celulares com resoluções muito boas e tal, mas assim, sem pensar no equipamento em si, existem umas técnicas para nós fazermos isso, né? Nós dividimos a obra mentalmente, né, por quadrantes, e temos também algumas fotografias que são específicas para o que a gente quer identificar, né? Tem as fotografias rasantes, que, enfim, a fotografia não é só simplesmente fotografar. Isso também está mudando, porque até um tempo, coisa de uns 5 a 10 anos atrás, você entrava na internet e via um restaurador ficar muito feliz de ter feito aquele trabalho, que por sua vez, muitas das vezes era muito bom trabalho, só que as fotografias eram de muita má qualidade, né? E, quer dizer, sem desmerecer o trabalho dele, mas automaticamente ele já não... Agora não, agora as pessoas, acho que não só a tecnologia está melhorando, porque tem celulares muito bons, com boa resolução, como também as pessoas também estão aprendendo, né, em cursos, e como é que eu se fotografa uma obra de arte, como é que eu vou fotografar e não vai estourar a luz na face no meio do quadro, né? Então tudo isso são técnicas que as pessoas, os restauradores vão aprendendo em cursos mesmo, né? Josi, caso a restauração precise de exames específicos, como isso é refletido na documentação gráfica? Caso precise, aí nesse caso o restaurador tem que fazer uma ficha a mais, né? Porque não é qualquer restauro que a gente pede determinados exames, mas alguns são importantíssimos que se peça. E quando se pede, nós, além de, óbvio, que aquilo ali tem um custo para o proprietário, para a pessoa que solicitou, como também nós temos que passar para o proprietário mesmo qual laboratório foi feito, os exames eles têm que ser anexados também à documentação, né? O laudo dos exames que são feitos por nós, né? Porque um exame estratigráfico, por exemplo, o restaurador faz a remoção e leva para um laboratório, entrega para um laboratório, e eles nos dão um laudo. Então, esse documento, essa documentação toda, também deve ser anexada ao restauro, da obra, né? Nessa documentação tem que constar que você solicitou o exame, justificando por que você solicitou aquele exame, né? E o laudo, que tem que também ser acompanhado, no caso, junto com as demais fichas, né? Josi, uma dúvida. A documentação gráfica não é o contrato de prestação de serviços, correto? Não. Essa parte nós ainda estamos meio que engatinhando, né? Os grandes ateliês e tal até fazem contratos, mas eu assim, sempre falo mais para o restaurador que tem o seu laboratório, que tem o seu ateliê e faz os seus trabalhos, né? Esse daí, na verdade, não que fique uma coisa de boca, porque nós fazemos uma ficha orçamentária, o cliente autoriza o restauro, assina a autorização, né? Então, nesse caso aí, a gente tem essa documentação, mas não é muito comum fazer um contrato de prestação de serviço para restauro de quadro. Algumas vezes até é necessário, mas não é uma coisa muito comum ainda, né?
Então, nós nos contentamos assim com aquela ficha de autorização assinada, recibo, né? O que não se pode abrir mão é da documentação gráfica. Com certeza, não pode, né? Porque o restaurador, eu sempre falo isso nos meus cursos, né? O restaurador ele tem que agregar valor à obra, né? Então, mas o quadro não é... Isso daí saindo um pouquinho até do nosso assunto, né? Mas o quadro não é de linho, mas por que eu vou ter que fazer os procedimentos com linho? Porque você é um restaurador, você tem que agregar valor à obra, né? Não é porque a tela é de algodão que eu vou ter que fazer com algodão. Então, a documentação é a mesma coisa, né? O quadro era da mãe de um cliente que pintou em 1926 e ele tem aquele amor pelaquela obra. Então, já é uma referência, já começa a ficha aí, porque ele já sabe que foi a mãe dele que pintou, já pode saber o nome da mãe, se ela pintou outras obras, né? E no caso de um quadro de um cliente que tenha diversas obras, você também, inclusive, faz uma pesquisa de autoria para saber se aquele autor tem outras obras, como é que está a cotação dele no mercado, porque o cliente adora saber que você não simplesmente chegou e restaurou, você se preocupou com a obra dele, você foi pesquisar num simples Google, mas você pesquisou se tem outras obras, se em outros países tem alguma coleção, enfim, isso tudo eu acho que é o papel do restaurador mesmo, de agregar valores, né? Josi, obrigado pela conversa. Foi um prazer. Precisar, pode contar comigo sempre. Obrigado. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.